Porque a palavra da cruz é loucura para os que são salvos. Olá, meus amados, graça e paz, graça eterna. Sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da palavra de Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, no versículo 18, Paulo disse assim: porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. A palavra da cruz indica uma mensagem pós-cruz. E essa mensagem pós-cruz é loucura para aqueles que se perdem no entendimento, perecem, sofrem, são destruídos. Como disse Deus por boca de Oséias, o meu povo é destruído por falta do conhecimento. Falta conhecimento, o povo se destrói. Jesus de Nazaré, ele dizia: errais, não conhecendo as Escrituras e nela o poder de Deus. O mesmo Jesus de Nazaré, cumprindo o ministério da lei, ele disse em João 8,32: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E aí Paulo diz: porque a palavra da cruz, a cruz tem uma mensagem, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, para os que se perdem, porque não tem conhecimento, estão vivendo na ignorância, estão vivendo nas trevas. O apóstolo Pedro disse que ele, Cristo, dizendo Pedro em suas palavras, nos arrancou do império das trevas, nos transportou para o seu reino maravilhoso de luz. Luz quer dizer o conhecimento, a graça de Deus. Aí Pedro diz: crescei na graça e no conhecimento. É uma palavra que parece loucura. É loucura para aqueles que se perdem, para aqueles que perecem. Mas é poder de Deus na vida daqueles que são salvos. E nós fomos salvos no entendimento, né? A nossa alma entrou nesse descanso. Hoje temos paz com Deus, mediante essa mensagem da cruz, ou seja, pós-cruz. A mensagem do Cristo ressuscitado, que hoje está glorificado e é Deus sobre tudo e sobre todos. Agora, a religião, de um modo geral, eles não recebem a palavra da cruz. Eles recebem, na verdade, uma mistura. Jesus de Nazaré não é a mensagem da cruz. O livro de Mateus, Marcos, Lucas e João, onde Jesus está vivo, onde Jesus está conduzindo ali as ovelhas perdidas da casa de Israel, onde Jesus está orientando ali os discípulos, ali ainda não é a mensagem da cruz. Ali Jesus estava anunciando ainda o reino de Deus que estava longe, ou melhor dizendo, não tinha chegado. Estava próximo, mas não tinha chegado. Então, por isso que Jesus dizia: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes será acrescentada. Então, eles estavam ainda buscando o reino, e o reino só veio, verdadeiramente, pós-cruz. A mensagem da cruz, Paulo diz aos Coríntios, no capítulo 2, quando eu fui ter convosco, eu não fui com sublimidade de palavra de sabedoria, nada me propus saber entre você, a não ser o Cristo e esse crucificado, ou seja, a mensagem pós-cruz. Porque a mensagem pós-cruz manifesta o reino de Deus, que eles estavam esperando na época de Jesus de Nazaré. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, dizia Jesus de Nazaré. A mensagem pós-cruz, disse Paulo em Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A mensagem pós-cruz, disse o apóstolo que nós acreditamos que foi Paulo, aos Hebreus, capítulo 12, versículo 28. Tendo, pois, recebido um reino que não pode ser abalado. Tendo, pois, recebido, o reino chegou, e não pode ser abalado. Retenhamos a graça de Deus, pela qual servimos ao Senhor agradavelmente, com reverência e santo temor. Então, essa mensagem, agora sim, do reino de Deus, esta mensagem, agora sim,
pós-cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, que estão sofrendo. Então, quando você vê um filho de Deus dizendo que está se esforçando para buscar o reino de Deus, ele não está na mensagem depois da cruz, ele está numa mensagem antes da cruz. Quando você vê um filho de Deus dizendo que vai buscar o Espírito Santo em um congresso de avivamento, no monte, ele não está pós-cruz, ele não está depois da cruz, ele está se vendo antes da cruz. Quando você vê um filho de Deus dizendo que está fazendo campanha para se santificar, eles não estão se vendo depois da cruz, eles estão se vendo antes da cruz. Porque depois da cruz, a palavra diz que ele já nos santificou. Depois da cruz, a palavra diz que o Espírito habita em nós, não habita em templo. Depois da cruz, a palavra diz e nós estamos perfeitos nele, que é o cabeça de todo principado e potestade. Então, há duas situações aqui. Quando você se vê antes da cruz, você se vê em pecado. Quando você se vê antes da cruz, você se vê separado de Deus. Quando você se vê antes da cruz, você se vê perdido. Agora, quando você se enxerga dentro dos contextos bíblicos, depois da cruz, essa mensagem que é loucura para os que perecem, mas ela é o poder de Deus na vida daqueles que são salvos, você se vê totalmente perfeito no Senhor. Então, queridos, a mensagem da graça revela o nosso posicionamento em Cristo. Nós estamos depois da cruz. Nós estamos depois do juízo de Deus sobre Israel. Nós estamos vivendo a plenitude da graça de Deus, a plenitude eterna, a plenitude desse reino. Estamos totalmente abençoados. Nada nos falta concernente à nossa espiritualidade. O que falta na vida de muitos filhos de Deus é esse entendimento que nós estamos pós-cruz. O que é que a tradição religiosa faz? Mistura as mensagens, mescla a mensagem. Então, uma hora prega a mensagem depois da cruz, outra hora prega a mensagem antes da cruz. Isso cria uma confusão na mente do filho de Deus, porque ele não se posiciona, ele não sabe como ele está. Muitos filhos de Deus se veem em maldição. Isso é antes da cruz. Porque quando você se vê depois da cruz, Gálatas 3,13 diz que ele se tornou maldito. Ele nos resgatou, disse Paulo, da maldição da lei. Nos resgatou naturalmente aqueles que estavam vivendo a lei. Nos resgatou da maldição da lei, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando você se vê depois da cruz, você se vê totalmente unido a ele. Agora, quando você se vê antes da cruz, você se vê ainda precisando de uma reconciliação com Deus. Você ainda se vê em conflito com Deus. Mas quando você se olha depois da cruz, quando você se vê depois da cruz, quando você se posiciona depois da cruz, que é loucura para os que perecem, mas é poder de Deus para aqueles que são salvos. A sua mente está salva. Houve uma renovação no teu entendimento. E aí você pode desfrutar desse reino inabalável. Você pode desfrutar da graça de Deus. Você pode vivenciar, sabe, os bens, as promessas que já são realidades na vida dos filhos de Deus. Então, queridos, não é soberba, não é prepotência, pré-junção, orgulho, não. Nós que conhecemos a mensagem pós-cruz, depois da cruz, nos posicionamos nessa mensagem, claro, entendendo que somos rodeados de fraqueza, mas a nossa mente está salva, eu estou vivendo agora como um filho de Deus, eu estou vivendo agora não como alguém que vai adquirir a salvação, alguém que vai adquirir a bênção, mas alguém que já está completo no Senhor. E como filhos abençoados, com todas as sortes de bênção, o chamado é esse, viver o reino inabalável de justiça, viver a mensagem pós-cruz, ou seja, aquela mensagem que nos posiciona perfeito no Senhor. Amém? Fique com essa reflexão, graça e paz, graça eterna, e vamos que vamos. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Ainda que eles venham falar da cruz, da mensagem da cruz, mas eles não entendem. Tá? É uma música, é um louvor, não sei se é um hino da harpa, que o sistema religioso gosta muito de cantar, mas não entende. Ele diz assim, foi na cruz, onde um dia eu vi meus pecados castigados em Jesus. Foi ali, pela fé, que os meus olhos se abriram. Não abriu.
os olhos não se abriram. Porque ele diz que foi na cruz que ele viu os pecados castigados de Jesus. Mas os mesmos estão dizendo que estão vivendo em pecado. Por quê? Porque não creem na mensagem quando João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não creem na mensagem de Hebreus 9, 26, que diz que na consumação do século ele se manifestou para de uma vez por todas arrancar, aniquilar o pecado na vida do seu povo. Então, são músicas cantadas, mas as pessoas não colocam a razão, o entendimento, simplesmente são levadas pelos cânticos, pelas letras, mas não entendem e não creem na mensagem pós-cruz. Até a próxima. Graça e paz, graça eterna.